acompanhando. Meu nome é Camille, sou educadora financeira e agora também apresentadora do Joinville Cast, um podcast em Joinville que veio justamente para falar sobre empreendedorismo. Só um minutinho, dou uma falhinha aqui. Pessoal, ao vivo é isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Pronto. Estava desligado? Tava desligado. Eu vou repetir então. Isso, pra gente ver. Isso. Boa noite, quem está em casa. Meu nome é Camille, sou educadora financeira e agora também apresentadora do Joinville Cast, um podcast em Joinville que veio para falar sobre o universo do empreendedor e da empreendedora. Mas eu não estou nessa sozinha. Eu tenho aqui comigo simplesmente a melhor advogada de Joinville, que vem ser a minha parceira no Joinville Cast. Contigo, Lu. Obrigada, Camille. Boa noite a todos, né? Eu sou Luana Meyer, advogada, e a gente veio falar aqui um pouquinho sobre empreendedorismo e negócios. Estamos bem empolgados, né, para falar sobre isso, sobre transição de carreira, né? E hoje vamos iniciar nosso podcast para explorar um pouquinho desse universo, né? A gente convidou a Jéssica, convidamos a Marielle. Isso aí. Temos aí a Jéssica. Calma aí, gente. Esse momento é que eu decorei. Jéssica Dallagnol. Acertei? Perfeito. Jéssica Dallagnol. Ela veio para contar a sua história, que é inspiradora. Eu tenho certeza que você aí de casa vai se inspirar com a gente, vai chorar, vai se emocionar, vai rir também, porque aqui tem de tudo. A Marielle Tamara, ela é formada em coach, especialista em administração de empresa, com MBA pela FGV em finanças, fazem parte da sua história, né? Possui 18 anos de convivência no mundo corporativo de empresa e atuação nacional e multinacional desde 2019, atua como consultora empresarial e treinadora comportamental. Meu Deus. Uau! Uau! Se apre... Pode falar de novo, gente. Eu vou falar, então, que o que mais importa disso tudo é que eu sou também cantora de evidências nas horas vagas. Muito bom! Não vou submetê-los a isso. A Camille nem gosta de cantar, né? Vai ficar para uma próxima edição, né? Então tá, vou marcar isso, vou me lembrar. Vamos. Jéssica. Muito boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? E receber o convite para compartilhar um pouco da minha história, né? Que eu falo que poderia dar um livro, gente, mas vai ser um prazer poder contar ela aqui para vocês. Quando sair o livro, a gente vai falar para vocês, inclusive. Jéssica, fala pra gente um pouquinho da tua história. A gente sabe que Só um você minutinho. passou por algumas transições. Gente, curta a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Joinville Cast, na Rádio TV Web Joinville. Por favor, vamos lá? Segue todo mundo. Segue todo mundo. Dá um salve para nós. Isso E aí. conta pra gente como é que foi as suas transições. Foi mais de uma, inclusive, né? Mais de uma. Então, eu vou começar lá do início, né? Do início de tudo. Quando eu comecei a minha carreira, eu era CLT. É um método tradicional de trabalho, né, gente? Trabalhava, tinha lá minhas 8 horas diárias de trabalho. E eu tinha de 23 para 24 anos quando eu engravidei do Davi, né? Meu primeiro filho. E quando eu comecei a perceber, né, a parte do trabalho, né, do CLT, e daí eu comecei a perceber algumas coisas que começaram a me incomodaram, sabe? O que você fazia? O último trabalho como CLT, eu trabalhava lá na Univille, lá na faculdade. Eu gostava de trabalhar, era muito bom, antes de ter o Davi, né? Então... Nasceu mamãe, nasceu uma empreendedora, nasceu, né? Com certeza, porque a maternidade, ela vem e nos traz muitos desafios, né? E eu comecei a me questionar com algumas coisas, sabe? O que eu queria mesmo para minha vida. E eu lembro que logo que eu engravidei dele, né? Eu tive que colocar ele na creche com 5 meses, né? Ele já foi para a creche com 5 meses. E logo depois que acabou a minha licença maternidade, a Univille estava passando por uma transição eles estavam demitindo alguns funcionários, enfim, e eu acabei sendo demitida. E daí fiquei em casa, né? E eu falei assim, e agora o que eu vou fazer? Nisso, a minha irmã gêmea, ela deve estar me assistindo, um beijo, Jo. E ela falou assim, Jé, por que não você também ser manicure?
né? Era um hobby que a gente tinha desde criança. Ela também era manicure. Também. E ela que começou, antes que eu. E daí eu falei assim, pois é, por que não, né? Os nossos pais olharam para nós e falaram assim, meu Deus, o que vocês vão fazer, né? Mas nós, muito corajosas, sempre fomos assim, né? E topamos a ideia, sabe? Eu fui com ela, meti a cara, sabe? Com coragem mesmo, porque eu não tinha parte prática, sabe? Mas eu tinha vontade de mudar isso. E então comecei, né? Saí então do método do CLT e fiz essa transição para o autônomo, né? Para a parte empreendedora. E já começou aí essa parte de transição de carreira, porque quando a gente sai de um método que a gente está acostumado a trabalhar e a gente vai para outro, a gente se depara com um turbilhão de coisas, né? O salário que você está acostumado a receber no final do mês já não é, né? Você acaba recebendo por semana. A semana que você recebe um salário já não é a semana que você recebe o outro. Então, isso começou, né? Eu tive que estudar, tive que buscar soluções, aprender, né? Buscar conhecimento para eu evoluir, né? No mundo do empreendedorismo. Então, foi indo, né? Fiquei como manicure uns 5 anos, né? A minha meta era chegar em um dos salões maiores de Joinville e cheguei, né? A Jo também, né, trabalhou comigo. E chega uma parte da nossa carreira, né, como autônoma, enfim, que a gente se depara com um salário, né, um recebimento, um faturamento. Só que eu falei assim, será que é só até aqui que eu consigo chegar, né? Será que eu vou continuar sempre fazendo unhas, né? Eu amava fazer unhas, mas às vezes a cliente chegava com alguma coisa nas unhas, eu falava assim, será que isso não tem tratamento? Então, a gente descobriu a podologia. Você e sua irmã? Sim. Gêmeas, né? Gêmeas. Então, assim, ó, eu trabalhava no salão das 9 da manhã até às 6:30 da tarde. Das 6:30, íamos para a aula, que era de segunda a quinta-feira. Então, nós passávamos o dia inteiro fora de casa. E isso o Davi era pequeno. O Davi tinha de 3 para 4 anos, né? Só que daí veio a cobrança, sabe? Começa com uma cobrança, né? Quando eles são pequenos, eles não nos cobram. Mas quando eles começam a crescer, eles vão guardando lembranças, né? E o Davi falava assim, ai, mamãe, você fica muito tempo fora de casa, né? E daí ele ficava com a minha mãe, né? A mãe também tá assistindo, minha mãe é uma bênção na minha vida. Então, ela que me ajudou demais. E daí ele começou, né, a falar, né, essa parte também, isso começou a me tocar. Mas finalizei o curso, né? Quando eu estava finalizando, né, o curso de podologia, eu conheci o meu marido, o Luan. E conheci no local de trabalho que eu trabalhava, né? E a mãe dele teve uma questão de saúde e ele precisou voltar para a cidade dele, para a União da Vitória, no Paraná. E o que eu fiz? Não podíamos ficar separados e eu peguei as minhas coisas, arrumei as minhas malas e a mudança e fui para a União da Vitória. Eu e o Davi, exatamente. Então, ficamos lá, né? Daí eu cheguei lá e eu falei assim, gente, agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A recém tinha começado na podologia, mas para mim, como pessoa, para mim, o meu maior sonho era ter a minha família. Então, a minha família, ter o meu marido, ter os meus filhos, vinha primeiro que o trabalho. E daí, quando eu fui para lá, né, eu coloquei, né, sou cristã, enfim, né, coloquei para Deus e falei assim, Deus, se for para ser, vai ser, sabe? Então, eu deixei que as coisas acontecessem. Eu acho que elas acontecem porque precisam acontecer de fato. E cheguei lá, e daí, né, não conhecia ninguém, né, a cidade do meu marido, né, as minhas cunhadas me receberam, né, com o coração aberto, minha sogra me deram o suporte que eu precisava lá. Cheguei em fevereiro, lá em maio eu engravidei da Zoe. Nossa. Isso. Foi. Tu engravidou? Muitas mudanças, né? Lá. Sim, foi muito rápido, porque eu fui em fevereiro, em maio eu já estava grávida, né? E daí eu falei assim, gente, e agora o que eu vou fazer? Era para ser, né? Era para ser.
Mas nisso, né, a Mari que pode, né, dar um respaldo maior, passa muitas coisas na nossa cabeça, muitas coisas. E eu comecei a pensar no que eu poderia fazer que me desse um suporte, porque o meu temperamento, eu gosto muito, eu bato com 2, sabe? Porque assim, eu gosto muito de ficar em casa e cuidando da minha casa, dos meus filhos, dando suporte a eles, mas eu sou a mulher que também gosta de trabalhar, gosta de estar ativa, gosta de ajudar pessoas, gosta de falar com pessoas, de conversar. E daí isso começou a bater e começou a me incomodar, porque daí eu não estava fazendo o que eu gostava também. E vem na cabeça, né? Será que eu tô fazendo isso? Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Será que... A gente começa a se questionar. E então, as pessoas começaram a me perguntar, Gê, mas por que você não desenvolve, né? Não faz alguma coisa na internet, né? Eu já gostava muito, né? Da parte do marketing. Só que eu não sabia que aquilo que eu fazia já, às vezes, gratuitamente, era uma profissão. Então, eu enxerguei uma oportunidade e comecei a fazer trabalhos lá em União, já grávida da Zoe, e redescobri uma nova forma de trabalhar. Então, que eu pudesse trabalhar estando em casa, e aquilo para mim foi, assim, uma redescoberta, né? No início, gente, se foi fácil, não foi? Não foi fácil, porque precisa de muito autoconhecimento, precisa de coragem para poder mudar e largar tudo que você está acostumada, precisa de apoio, justamente. Mas foi uma decisão com clareza, assim, eu tinha muita clareza do que eu queria. Então, isso para mim foi muito importante. Depois, a Zoe nasceu lá em União, tá? E a Zoe nasceu em fevereiro, em abril estávamos em Joinville, que o Lua recebeu uma proposta. Então, foi tudo muito rápido. Fui para lá rápido e voltei rápido, sabe? Então, aconteceu porque precisava, sabe? Essas mudanças nas nossas vidas, eu falo que precisamos estar abertas a mudanças, porque as coisas, às vezes, elas precisam acontecer. E aconteceu para mim, sabe? Mas eu estava aberta a essas mudanças. Exatamente. E o mais legal é que cada filho que veio vem uma direção nova. Vem mais. Sim. Por aí, gente. Olha, pelo meu marido vem. Por enquanto, não. Estou muito com um casal assim, estou realizada. Exatamente, conseguindo dar esse suporte que eles precisam, sabe? Meu coração ficou muito tranquilo, não precisei colocar a Zoe na escolinha. Então, para mim, assim, estar esses primeiros meses, esses primeiros passos de desenvolvimento com ela, para mim está sendo, assim, gratificante. E eu vejo que muitas mulheres passam por isso, sabe? Às vezes começam numa carreira e daí, às vezes, elas nem estão felizes naquela carreira, sabe? E elas ficam se autocobrando, às vezes sofrendo por dentro, por às vezes terem medo de fazerem, né? Às vezes uma transição, mas vou passar a... Eu acho que é o medo do desconhecido, né? Vocês não acham que, de repente, a maternidade é uma das maiores causas de transição de carreira? Sim. Com certeza, com certeza. A maternidade movimenta muitas mudanças, né? Dentro e fora. Então, muitas mulheres, depois que são mães, fazem uma revisão muito profunda de valores, né? Faz uma revisão muito profunda de valores e coisas que antes não eram importantes passam a ser, né? E nessa revisão de valores, acaba que o emprego não fecha mais com os novos objetivos, com os nossos novos valores, né? De vida. A gente viu uma pesquisa no LinkedIn que a gente postou que 60% das pessoas estão insatisfeitas com o emprego atual. Né? E assim, a maternidade é um momento que a gente fica em casa, a gente tem aquele período sabático assim que a gente precisa. Será que é isso mesmo que a gente quer? Né? Voltar naquele padrão que a gente exercia antes de CLT? Sim, né? Sim. A transição de carreira, eu acho que vem muito... Eu acho que a mulher é muito mais engajada nisso, né? Mais corajosa. Eu acho que a mulher é muito corajosa. Isso mesmo. E sabe que tem muitas mulheres que às vezes ficam nos empregos mesmo insatisfeitas, porque vão ter uma certa estabilidade quando o filho nascer.
porque tem a questão da licença maternidade, que você vai poder lá ficar 4 ou 6 meses, dependendo da empresa, né? Em casa recebendo. Então tem muito esse medo, né? Porque uma grande maioria das mulheres também são provedoras, né? Ou estão ali lado a lado com o marido para prover o sustento da família, né? Então essa é uma questão que realmente pesa na hora de pensar em uma transição, quando a mulher quer ser mãe. Então muitas vezes ela aguenta, fica ali numa coisa que ela não gosta mais, não quer mais, mas ela fica ali porque ela entende, como o objetivo é ser mãe, que aquele contexto vai ser mais confortável, né? E aí depois, quando vem o filho, aí todas as prioridades se invertem, né? Tudo muda e aí acabam surgindo novas possibilidades, ou não também, né? Tem coisas, às vezes, insatisfações que tinham antes de você ter o filho, né? E tinha lá insatisfação em relação à empresa, com a maternidade aquilo se acalma e não era, na verdade, insatisfação com o trabalho, era uma outra coisa que estava faltando, né? Às vezes aquele desejo de ser mãe e não estava achando aquilo na rotina. Eu sempre falo assim que os filhos, eles vêm e eles nos dão muita coragem de fazer o que a gente muitas vezes não tem coragem, sabe? É um ser tão pequeno, né, gente? Eu falo que é um ser tão pequeno que tem um poder muito grande sobre as nossas vidas, né? Exato. Eu ainda não sou mãe, né, mas quero ser, e os meus filhos que ainda não nasceram já me influenciaram nas minhas decisões de carreira. Com certeza. Já fui antecipada. Mas no planejamento, ali ele já existe. Exatamente. Não, mas assim, eu digo isso porque uma das coisas que me fez mudar de carreira, porque eu também vim de uma transição, né? Eu atuei durante 18 anos no mundo corporativo, na área de finanças e contabilidade, né? E aí depois eu fiz a transição para atuar com treinamento de desenvolvimento de pessoas. E nessa transição para eu fazer, ela também pesou esse fator, né? Porque eu trabalhava numa empresa já há quase 10 anos, né? Numa empresa de tecnologia, que era muito confortável, era quase um emprego público, assim, né? Era muito tranquilo, eu tinha uma estabilidade muito boa, né? Então, quando eu resolvi, eu estava insatisfeita, mas ainda não era hora de ter filho. E aí eu fiquei naquela coisa, será que eu vou, será que eu não vou, né? Porque tem essa coisa da estabilidade ali. Mas aí eu fiquei pensando que eu coloquei na balança justamente essa questão da maternidade, porque eu pensei, poxa, eu vou querer ter um filho e querer que ele já carregue esse peso da escolha que eu não tô tendo coragem de fazer, de tomar, sabe? Maravilhosa. E aí eu questionei isso profundamente, assim, com os meus processos, né? Porque eu comecei a entrar em processos de terapias, né? De processos de desenvolvimento. E eu cheguei nessa reflexão, sabe? De não querer que o meu filho já fosse, que nem existia ainda, já fosse uma culpa, já nascesse com uma culpa, né? Por eu, de uma frustração de eu estar ali insatisfeita só por causa dele, né? Eventualmente. Então, pode ser que seja uma reflexão que faça sentido também, né? Se você é mulher, né? Que está assistindo, que está pensando em fazer uma transição e ainda não vê muito como sair, né? Disso, pode ser que esse questionamento faça sentido, né? Para te proporcionar, de impulsionar nessa mudança, né? Mas assim, o que eu mais acho impactante, principalmente na história da Jéssica, como ela contou ali, né, na sua também, de todo mundo, né? O importante de uma transição é a gente ter apoio, né? Porque se nós não temos uma rede de apoio, você teve a sua irmã, né? Você teve o seu marido. Então, já é difícil passar por isso, porque é algo desconhecido. Quando a gente está no emprego, a gente tem nosso salário, né? Sempre todo fim do mês. Agora, empreender, as pessoas acabam se enganando, achando que você ser empreendedor é você ter mais tempo. E não é. Você tem flexibilidade, que é diferente, né? Porque se eu abro mão, que nem hoje eu tenho condições de ficar minha parte da manhã toda com meu filho, né? E por conta da carreira que eu escolhi, e à tarde que ele está na escola eu consigo trabalhar e tudo. Mas muitas vezes eu tenho que trabalhar até tarde. Por quê? Porque a parte da manhã eu não trabalhei porque eu preferi ficar com meu filho, entendeu? Então a gente tem essa flexibilidade de tempo, mas não tem tempo sobrando. A gente acaba trabalhando até muitas vezes mais do que antes, porque tudo depende da gente para ter um dinheiro no final do mês. Com certeza. Né? Então, se a gente não tiver apoio, que a Mari sabe falar isso melhor do que eu, a transição de carreira não deve ser feita assim, né? Tem que ser planejada. Na minha concepção, né, eu atuo como coach de carreira e eu ajudo as pessoas também a fazerem esse planejamento para a transição, né, porque às vezes não é uma coisa que acontece, às vezes não flui assim, né, tão facilmente ou tão rapidamente. Eu sei que não foi fácil, mas assim, foi dinâmico, né, as tuas transições foram dinâmicas. Tipo assim, meio que fui obrigada, né, gente? Tipo, não deu assim para pensar, né? Acontece. Mas lógico, né, se eu puder indicar alguém para ajudar e ter esse suporte, com certeza. Não, mas isso que eu acho que facilita. Isso, mas você tinha muito apoio. Sim. Então, quando você tem muito apoio,
Eu também, quando eu fiz a minha transição, eu não fiz assim aos pouquinhos. Uhum. Bem louca, né? Eu sou bem louca assim mesmo. Então, eu fui lá, decidi, fiz. Mas Sim. eu tinha, né, um parceiro, tinha meu marido, que sempre estava me ajudando, meus pais, então tinha um apoio. A diferença de ter um apoio na hora de você escolher essa mudança de direção. E é interessante quando tu fala de apoio, porque assim, eu tive apoio, entre aspas, até a página 2, né? Porque assim, quando você faz uma transição de carreira e você deixa de contribuir com as finanças da casa por algum momento, por algum período, tudo tem que se readequar. Então, essa mudança, essa readequação foi muito dolorosa também lá em casa, sabe? O meu marido me apoiou no primeiro momento, você vai fazer transição de carreira? Legal, né? Eu vou fazer, já tô juntando aqui dinheiro, porque eu sempre recomendo para todo mundo que vai fazer transição de carreira que faça uma reserva financeira. Por favor, não faça uma transição de carreira assim na louca, né? Se você quer fazer uma coisa menos dolorida, né? É possível fazer uma transição de carreira com mais pé no chão, digo assim, né? Então, você se organizar financeiramente e ter essa reserva para você ficar um pouco mais confortável, porque vão vir muitos desafios, muitos altos e baixos no início, né? Sim, um mês tem que suprir o outro e assim vai. Principalmente se é do empreendedorismo, né? Do CLT para o empreendedorismo, onde você vai lidar com uma realidade completamente diferente, que não tem dinheiro garantido todo mês e você tem que estar bem para fazer o dinheiro acontecer, né? Então, eu lembro que logo no começo, né, ele me apoiou e tudo bem, ai, que legal, agora você vai estar mais feliz, né? Porque você tava sempre, não aguento mais, ai, que saco, ai, de novo, né? Eu já tava naquele nível que não aguentava mais mesmo, eu queria fazer a transição de qualquer jeito, mas estava me preparando. E aí ele falou, ai, que bom, né? Agora você vai estar feliz, né? O importante é que você seja feliz, né? O importante é que você seja feliz, meu amor. Durou alguns meses esse discurso, sabe? Porque aí depois a gente começou a perceber que o financeiro ele tinha que se ajustar. E aí você quando você junta um dinheiro e você fica apegado àquilo ali, porque a gente é muito bom em juntar, mas aí o perder de volta, ninguém gosta de perder nada. Se eu te der essa caneta e tirar depois da tua mão, mesmo que você não tinha ela antes, você vai ficar feia da vida comigo. Sim, né? Então a gente é muito bom a gente não é bom em perder as coisas, né? Então conforme tinha que mexer na reserva para colocar dinheiro, nossa, e não tá fluindo, aí começou a apertar, sabe? Começou a apertar, a pressão, veio a pressão de, por mais que a gente tinha reserva, tava tranquilo financeiramente, mas começou a vir uma pressão e uma cobrança, né? E aí começou a vir a falta de apoio, né, nesse momento. Então, daí a gente entrou com terapia e coisa. Então, a gente começou a contornar toda essa situação. Mas tem momentos em que você não vai ter apoio na transição. Pode ser que isso aconteça, é muito possível que isso aconteça. E aí, nesse momento em que eu não estava tendo apoio, estava me sentindo totalmente sozinha naquele barco, no barco da transição, né? Eu tive que tomar uma decisão difícil. Se eu realmente queria continuar naquela decisão que eu tinha tomado, mesmo sem apoio, ou se eu voltava. Porque eu tinha opção de voltar também, né? Vamos voltar para o mercado, vamos mandar currículo, né? Aquela coisa toda, vamos voltar aí para trabalhar como a gente trabalhava antes. Mas aí foi um momento muito importante de realmente validar minha decisão. E aí eu tomei a decisão de que não importava o que acontecesse, eu não queria voltar, não naquele momento, não seria mais, porque a gente tinha se dado um prazo, né? Se em 1 ano você não tiver de novo faturando conforme você ganhava no CLT, a gente vai readequar, você vai voltar para o mercado, aquela coisa toda. Só que não rolou em 1 ano esse mesmo retorno, esse mesmo valor que eu ganhava no CLT, eu não faturava em 1 ano ainda de empreendedorismo, porque teve muita coisa ainda que eu não sabia. E aí, né, rolou esse prazo e eu falei, não, a partir de agora, não tem mais prazo. Eu tomei essa decisão, esse é o caminho que eu quero seguir, e aí você tem que bancar a tua decisão, né? Porque daí talvez aquela decisão custasse até o meu casamento. Só que eu tava com uma direção tão clara na minha cabeça de que aquele era o caminho, que eu tinha que continuar ali, que nada me abalou, que eu ia persistir. E aí a gente foi, né? Fomos contornando os desafios ali do casamento em relação a isso, e eu continuei, né, nesse caminho, e estamos aí até agora, frutos, né? Graças a Deus, colhendo os frutos hoje, né, dessa decisão, dessa persistência que a gente tem que ter quando a gente toma uma decisão. E quais são as maiores dificuldades, além de financeira? Tem mais outras dificuldades que vocês enfrentaram com essa transição de carreira? Dificuldades emocionais? Instabilidade consigo, insegurança. Segurança. Será que eu sou boa nisso? Será que não? Né?
Sim. Muitas. Eu até comecei a colocar aqui, né? Eu acho que esse tema é muito pertinente quando a gente fala de um podcast de empreendedorismo, né? Porque a maioria das transições vem de carreira para empreender, né? Mas a gente também tem que lembrar que tem outros tipos de transição, né? Até eu estava tentando listar antes aqui as que eu lembrei, né? Por exemplo, quando a gente está dentro de alguma empresa e quer mudar de área, vai sair do financeiro, quer começar a fazer marketing, fazer arte, né? Fazer outra coisa dentro da empresa, né, ou em outra empresa, são todas transições. Ou às vezes eu estou no serviço público e quero começar a ser CLT, eu quero são vários jeitos diferentes. Profissão, e dependendo do contexto de cada transição, não só do tipo, mas também no contexto de cada pessoa, né, do apoio, enfim, de como é que é a situação de cada um, vão ter dores diferentes, né, vão ter emoções diferentes ali, desafios diferentes emocionais, inclusive, com certeza. Assim, eu recomendo sempre para todo mundo que façam terapia, independente de transição ou não, né? Mas terapia, planejamento. Façam terapia, porque é um apoio emocional importante, né? Porque a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, né? E num contexto assim de desequilíbrio, porque a transição de carreira traz esse desequilíbrio. Então que a gente busque, né? Essa questão de ou terapias ou ter um apoio também emocional em casa, né? Com os amigos, ter essa rede de apoio. Né? Buscar também, né, a espiritualidade, né, se apegar com Deus, independente de qual é a religião de cada um, mas ter esse lado também desenvolvido que ajuda, né, você lidar com as suas emoções. Eu acho muito importante também um planejamento correto, né? Porque, assim, quando a gente faz uma transição de carreira pro empreendedorismo, no caso, a gente tem que lembrar que às vezes são anos para a empresa vingar. Na consistência, no amadurecimento, na tentativa e no erro. Então, às vezes, são anos tentando fazer vingar aquele... Então, fazer um planejamento consistente e realista. Que eu acho que é porque, assim, a gente vê muita gente fazendo planejamento. Em 3 meses vai... Não é assim. Às vezes é anos. Às vezes não é 1 ano. Às vezes é 2, 3 anos. Sim, e tem gente que consegue em menos tempo, dependendo do que vai fazer, do que vai vender, em que área que vai empreender, né, do contexto, tem gente que em 4, 5 meses consegue ter um negócio, deslanchar um negócio que vai ganhar 3 vezes mais do que ganhava antes no CLT, mas tem gente que não, né, então tem muito autoconhecimento nessa fase, né, a gente entender as nossas capacidades. É que é cada um no seu tempo, né, mas vem cá, eu fiquei curiosa agora, Lu. A Mari contou um pouquinho como é que foi, né, o casamento dela, os desafios. Jéssica, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Como é que foi no teu casamento? Quando você me fala que fez as transições, seu filho fez a transição, foi algo rápido, pelo que eu vejo no relacionamento de vocês, foi algo rápido. Como é que foi esse apoio do teu marido? Sim. O Luan, gente, o Luan é uma pessoa, assim, maravilhosa. Nossa, graças a Deus ele é meu marido. Mas foi muito importante ter ele do meu lado, sabe? Porque é igual a Mari estava falando aqui, vem as dificuldades, sabe? Principalmente, tipo, eu que engravidei, né? E daí passei pelo pós-parto, começa tudo de novo, sabe? Daí com o filho que é mais velho, e daí tem a pequena, e daí dou mais atenção para a pequena, e daí, sabe, até envolver os dois naquela rotina da casa. Porque o Davi não é do Luan, né? Não, o Davi ele tem o pai dele, né, enfim, mas... Ele tem quantos anos? O Davi tem 8 anos, e a Zoe vai fazer 8 meses. Nossa! Mas parece que os dois têm uma relação muito bonita, né? Ai, nossa, muito. Eles se dão super bem, são muito amigos, assim, sabe? Eles criaram uma relação de amigos muito forte. Então, mas o Luan foi imprescindível, assim, para essa transição, sabe? Porque ele também não me cobrou, sabe? Ele nunca me cobrou assim, Jéssica, tu tem que... agora tu tem que fazer isso, sabe? Porque justamente era tudo muito novo para mim. Então, eu tive que ir fazendo no meu tempo, sabe? E até hoje eu estou ainda adequando as coisas, né? Tenho a minha mãe, que é a minha super rede de apoio, né? Que me ajuda, que fica com a Zoe, né? Estou aqui, ela tá lá com os dois em casa, mas o Luan me ajuda demais, ele é muito parceiro, sabe? E é diferente quando a gente tem um cônjuge, um homem, um marido que é parceiro, sabe? Porque senão um vai remar para um lado e o outro vai remar para o outro.
cada um vai puxar para um lado, então não dá certo, sabe? A mesma coisa na profissão dele, né? Ele tem as demandas dele, então eu também o apoio e tudo mais, mas sempre conversando, sabe? Sempre conversando. A gente já se bateu muito de frente, porque eu, às vezes, não falo as coisas, sabe? Ele me cobra muito. Ai, você tem que falar mais. Porque é o meu jeitinho, sabe? Sou mais quietinha, mais, sabe? Mas estou desenvolvendo isso também. Mas ele é muito parceiro, assim. Então, essa transição, tudo que é necessário, é preciso ter alguém do teu lado para que seja mais leve, para que fique mais tranquilo, sabe? Leve, né? Que flua de uma maneira boa, principalmente pra gente que é mulher, né? Porque, querendo ou não, lidamos com hormônios, sistema hormonal, gente. Hormônios assim. Além disso tudo. E oscilam demais, sabe? De manhã estamos de um jeito e à noite estamos de outro. O ciclo da menstruação também. Então somos cíclicas. Sim. Mas, Jéssica, eu queria te pedir uma coisa. Você falou que o Luan talvez não esteja assistindo no ao vivo, né? Mas ele vai ver no gravado. Sim. Então, que tal você mandar uma mensagem pra ele, assim, uma declaração de amor, sabe? Fazer ele chorar, mas tem que fazer ele chorar. Amor! Vai lá, desafio pra você. Quem sabe faz ao vivo. Ai, amor da minha vida. Eu sou muito feliz, muito grata. Você sabe que você é um pedido de oração. Eu orei por uns 7 anos para ele chegar na minha vida, tá? Muitos anos eu orei pedindo justamente um homem como ele, sabe? Deus me enviou. Então, eu sou muito feliz por ter você na minha vida. Um beijo, te amo muito. E o que você acha que ele falaria pra ti? Assim, o que vem na tua cabeça? Esperar chegar em casa. Ai, nossa, ele é muito romântico, então ele se declararia com certeza. Então vamos ver? Sem sombra de dúvida, a escolha mais importante da vida de um homem é a mulher com quem ele vai passar o resto dos dias. A mulher com quem ele vai compartilhar momentos felizes, momentos tristes, momentos de desafio. E eu tô aqui através desse vídeo para expressar o quanto eu sou feliz e o quanto eu te escolho todos os dias. Jéssica, eu tô aqui para dizer o quanto você é uma mulher incrível, o quanto você tem para oferecer, o quanto você tem para se doar e o quanto você tem sido para mim, além de esposa, uma mãe, uma amiga, uma pessoa que se desdobra dentro de casa. Eu vejo entre uma troca de fralda, entre uma alimentação da nossa pequena, você arrumando as coisas pro Davi, ao mesmo tempo passando uma roupa para mim poder vir trabalhar, preparando meu almoço, e mesmo assim você se desdobra empreendendo, dando mentorias, atendendo aos seus clientes. Eu quero dizer para você que você é incrível, que eu sou o seu fã número 1 e eu estou muito feliz e quero te parabenizar e parabenizar também esse podcast por ter escolhido você, porque eu sei do quanto você tem para entregar, do quanto você tem para oferecer e para ajudar mães, para ajudar mulheres que estão passando pelo mesmo processo, que estão muitas vezes transitando de carreira ou que estão passando agora pelo momento da maternidade ou puerpério, enfim. Eu sei o quanto você tem para agregar, então eu quero dizer para você que eu amo muito você e que você é a mulher da minha vida e que você é a minha escolha diária. Que Deus te abençoe e te use cada vez mais. Eu sou teu fã número 1. Gente, eu não consegui, mas ele me fez. Ai, que lindo, gente. Assim, ó, a gente bolou uma estratégia para pedir pro Luan, né, esse vídeo. Eu até falei, eu queria pedir o da Mari, só que a Mari, ela só tem ela que vem vir com o marido, né? Aí eu falei, se eu pedir o número do marido dela para ela, A gente não tinha contato. Não tinha como chegar nele. mas foi um convite pro próximo podcast, você vai esquecer e eu vou pedir o contato. Ai, muito bom, gente. Maravilhoso. Ai, obrigada, que lindo. Uma beijo. Deus caprichou, hein? Nossa, com certeza. Valeu a pena os 7 Valeu anos a de pena. oração. Valeu, Quando ele mandou até. A primeira vez que a gente viu esse vídeo, até caiu um cisco no olho, né? Chorei. Aham. Que lindo. É muito importante, né? Quando a gente tem apoio, principalmente do cônjuge, né? De quem tá ali com a Sim. gente, é muito importante. Faz toda a diferença, né? O meu marido, não quero dizer que meu marido não me apoia, tá, gente? Ele me apoia, a gente teve. Vou mandar uma mensagem para ele, não, eu preciso deixar registrado. Não sei nem se ele vai ver, mas eu preciso deixar registrado, que assim, não é que ele não me apoia, né? Hoje em dia a gente já alinhou de novo os ponteiros, mas durante esse processo todo,
não foi fácil e fluido e sempre, né, funcionou. Foi um processo que a gente teve altos e baixos ali até alinhar de novo os ponteiros e entender que eu ia seguir por aquele caminho, e ele me apoiou novamente, né? E hoje ele me apoia, ele me ajuda, a gente alinhou novamente, né? Tá olhando para a mesma direção de novo com os negócios também, né? Inclusive, então, só agradecer, né? Também ele, né? Obrigada, amor. Que a gente continue, né, por muitos e muitos anos olhando para o mesmo lugar, né, que a gente continue por muitos e muitos anos sendo esse apoio, né, um para o outro, porque eu acho que é o essencial para todo relacionamento, né, que a gente se apoie, independente das circunstâncias, né, e que a gente continue nessa... Lu, e os nossos maridos, peraí. Agora Charlie. todos os maridos vão ficar Agora? assim, né? Amor, Se não eu te tiver amo. declaração para todos os maridos, vai rolar ciúme. Não, até porque os nossos maridos tiveram que nos apoiar no podcast. Sim. Né? Então, amor da minha vida, Momento. eu te amo. Love songs. Muito obrigada pelo apoio de sempre. Tá? E, eu vou chorar. Em casa a gente conversa. Ai, gente. Vai lá. Vai lá, Lu. Não, tô rindo, porque eu tenho ideias mirabolantes, né? E coitado, daí às vezes eu falo, tu não me apoia. Daí ele pensa, mas também tu tem ideias todos os dias. Se eu apoiar todas as ideias que tu tem, Cada dia tu quer uma coisa diferente. eu não vou aguentar. Alguém tem que te frear. Porque eu tenho muitas ideias e se eu botar tudo no lugar, assim, realmente, e ainda bem que você está do meu lado para me botar o pé no chão. Te amo. Inclusive, a ideia do podcast foi da Luana, tá bom? Óbvio. Então, tudo Óbvio. dessa cabecinha aqui, tá? É isso. Gente, para finalizar, a gente tem uma perguntinha, né, Lu? Tem? Temos várias perguntas agora. Com muitas. Várias. Quais são os cuidados maiores para fazer a transição de carreira? Assim, papum, gente. Os cuidados. Oi, gente. Quer falar já primeiro? Os cuidados. Eu diria que cuidados teria que primeiro programar bem, sabe? Gente, para ser bem sincera, eu fui a pessoa que não tomei nenhum cuidado assim, sabe? Porque eu não sabia nem que era uma transição de carreira, né? Porque era muito jovem, tinha 24 anos quando eu saí do CLT. Fui, né? Jovem, né? Com vontade, aquela coisa de conquistar novas coisas, né? Mas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, né? Eu já não teria, eu já tomaria outros cuidados, né? Pensar primeiro, estudar para onde você está indo, qual o nicho de mercado que você está tendo. Eu acho que esse cuidado é importante de ser feito, né? Eu acho que precisa ter um acompanhamento mais específico para não chegar lá na frente, às vezes, se frustrar, né? Não tomar aquele choque, aquele baque que acho que planejamento, é o né? mais exato. É o planejamento. É tudo. E planejamento realista. É um planejamento realista, né? E claro que às vezes a gente, por mais realista que seja nosso planejamento, coisas vão sair do lugar, né? Às vezes a gente dimensiona mal a nossa capacidade, né? Sim. Eu dimensionei muito mal a minha capacidade, porque a minha maior dificuldade quando eu fiz a transição para trabalhar, né, com treinamento e desenvolvimento, que eu não imaginava que seria tão grande, foi a dificuldade com vendas, né? De vender os meus serviços, de conseguir os meus clientes e fazer isso. Porque dentro lá do CLT eu não precisava fazer isso. Eu trabalhava no financeiro, né? Eu fazia lá o meu papel dentro do financeiro, gestão e tudo mais, mas eu não eu até mandava propostas, ajudava em algumas coisas ali do comercial, mas nunca foi a minha especialidade, digamos assim. Então, eu dimensionei muito mal, né, essa minha capacidade de vender ou de aprender sobre vendas, né? Não me atentei tanto sobre isso. Então, foi uma dificuldade muito grande que eu tive. Então, cuidados, eu diria, para a gente procurar se conhecer bem, né? Procurar se conhecer o melhor possível, sempre estar investindo nisso, né? Em se conhecer e se entender e dimensionar o melhor possível a nossa capacidade,
para que a gente não se frustre tanto, né? Vai ter frustrações na vida, mas se a gente puder fazer as coisas de uma forma mais inteligente, mais planejada, é melhor, né? A gente vai doer menos, né? A pancada, porque a transição é uma pancada, né? E para mim, sempre, quando eu vou falar sobre transição de carreira, eu não posso deixar de frisar, como já falei, a questão de planejamento financeiro, né? Eu acredito muito nisso, que para mim fez total diferença. Quando eu fraquejei, que eu fiquei assim, será que eu continuo? Será que eu volto? Será que eu volto para o CLT? Será que eu vou buscar de novo um trabalho, né? CLT novamente, porque não está dando, não sei se eu vou conseguir virar, né? E aí, o que me sustentou também a minha decisão foi porque eu tinha essa base financeira, eu tinha feito a minha reserva, né? Então, faça uma reserva de pelo menos 6 meses. Se você não precisar usar e for um sucesso logo de começo, assim, que teu empreendimento for um sucesso, um estouro, tomara que seja, né? Amém que seja. Mas, assim, mesmo que se não acontecer isso, você tá um pouco calçado, né? Você não entra em desespero, não entra em dívidas, às vezes, para sustentar o teu sonho, né? Porque é muito lindo. Larga tudo e vai viver o teu sonho. Larga tudo e vai viver do que tu ama. Não precisa comer, não precisa... Gente, a gente vive num mundo material, Sim. Tudo custa dinheiro, né? E amor não enche barriga. A gente amar a nossa profissão não vai garantir o nosso pão no final do dia, né? Então, a gente precisa também ter o pé no chão e não ficar muito assim nesse lado muito romântico da transição, porque não é muito romântico, não. Né? Fazer o que a gente ama cansa também, né? É desafiador também, tem perrengue também. Né? Então, cuidados, eu sempre colocaria isso, né? A questão de a gente se conhecer bem, procurar se conhecer o melhor possível e trazer essa questão do planejamento financeiro, assim, que faz toda a diferença, na minha opinião. Assim, todas as transições que eu já acompanhei, né, já ajudei, todas elas foram com esse embasamento e foram muito bem sucedidas por causa disso. Né? E uma coisa também que a gente acabou não falando, mas que também existe a transição do empreendedorismo para o CLT de volta, né? Tem pessoas que saem do CLT e vão para o empreendedorismo e eventualmente ficam lá no empreendedorismo doendo, não conseguem, né? Ficam pagando preço alto, ficam se endividando, tentando, batendo cabeça no negócio, não conseguem e ficam... Às vezes, a gente fica com o ego ferido, né? De às vezes ter feito uma decisão que não foi o melhor naquele momento, daí vai ter que largar o negócio para voltar a trabalhar para alguém, né? Pode ter essa questão, né? Então, a gente também é importante lembrar que a gente pode fazer essa transição reversa também, né? A gente pode vir do empreendedorismo e voltar para o mercado, sabe? A vida é cíclica, tá tudo certo. Você não fracassou se você fez uma transição para empreender e depois voltou para o CLT. Você aprendeu mais, né? Você aprendeu mais, você ampliou os seus horizontes, você fez coisas diferentes, sabe? Então, às vezes, a gente tem que saber o momento de soltar também aquilo que tá doendo, né? Se não tá sendo muito bem sucedido aquele caminho, cara, recalcula a rota, vai para outro lugar. Voltando à tecla da terapia. A gente tá nessa vida para se divertir, para curtir, para entregar o nosso melhor, né? Então, a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente estiver fluindo, né? Quando a gente estiver tranquilo, estiver bem. Então, quanto mais a gente puder observar isso, né? Eu acredito que se autoconhecer, fazer terapia para se autoconhecer e saber quais são os momentos e o momento da vida que a gente está vivendo, né? Às vezes, aquele momento ser CLT faz sentido. Às vezes, depois de uma maternidade, por exemplo, não faz mais sentido. Então, assim, a importância do autoconhecimento num determinado momento daquela vida, né? Sim. Da tua vida. Sim, isso aí. Sim. Eu tenho uma pergunta que não estava aí, Lu. Acabou de vir aqui na minha cabeça. Né? Porque se a gente for parar para pensar, quando a gente começa a empreender, a gente tem desafios também de nos expor, né? A gente tem que começar a fazer propaganda do nosso negócio. Eu faço isso, estou disponível para isso e tal. E aí é que vem a tua parte, né? A estratégia... É isso? A estratégia digital? Digital. Né? Eu sou completamente leigo no assunto, gente. Então, a gente vê que a gente precisa ter uma vivência nas redes sociais, uma constância, né? Eu acho que esse é o nome. Só que, em que momento, Jéssica, a gente pode... Que nem eu, por exemplo. Posso usar o meu como exemplo. Tem o meu Instagram lá, a gente já conversou sobre isso. Vamos fazer uma consultoria. Né? Uma consultoria grátis. E assim,
tem a questão de termos as redes sociais. Eu, por exemplo, tenho, porque eu gosto de compartilhar dia a dia, de ter troca com pessoas. Eu sou uma pessoa que vocês podem ver que eu gosto muito de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de fazer amizades, conhecer gente nova, eu gosto de trocar experiências. E eu uso mais as redes para isso. Mas eu também sei que é importante a gente usar as redes como um currículo. Você mesmo falou, né? A rede social, querendo ou não, é um currículo do seu trabalho, né? Mas como a gente pode separar, mostrar o nosso trabalho e mesmo assim ter a nossa rede social falar do nosso dia a dia, algo mais descontraído? Um prejudica o outro ou é tudo tranquilo, a conexão que é melhor do que a constância, digamos assim? Olha, quando me perguntam, às vezes chega uma pessoa para mim e fala assim: ai, Jéssica, o que tu me aconselha? Você me aconselha a ter 2 Instagrams, um pessoal e um profissional? Eu falo que não. O bom mesmo é você ter os 2 juntos, para justamente você gerar essa conexão com as pessoas que estão acompanhando você. Eu falo que, às vezes, as pessoas elas falam assim: ai, mas eu só tenho 300 seguidores. Mas pensa você num auditório com 300 pessoas que estão lá olhando para você todos os dias e acompanhando o que você está postando lá. Isso é muitas pessoas. Então, eu falo que cada pessoa que acompanha você lá é importante. E você postar a tua parte profissional e a tua parte pessoal, pitadas da tua vida pessoal, sabe? Você não precisa abrir muita a sua vida pessoal, sabe? Mas você colocar algumas coisas para você gerar conexões, né? Por exemplo, quem é mãe se conecta com quem é mãe. Às vezes quem tem bichinho de estimação, né? Tem cachorro, tem gato. Então, são conexões, né? Quem gosta... Eu que sou gaúcha, tomo chimarrão. Então, nossa, tem muita gente que me segue porque sou gaúcha. Então, é isso que gera a conexão, né? Com o seguidor. E eu falo que o profissional hoje que não está dentro da internet, ele não permanece. A sua carreira, digamos assim, você deixa de ficar conhecido, porque como que as pessoas vão te encontrar hoje? Né? Antigamente era por panfleto, jornal, revista, né? Hoje em dia os meios de comunicação eles estão muito mudados, né? Então eu acredito que unir a parte profissional com a parte pessoal é um conjunto que dá muito certo. E talvez também entender que a nossa autenticidade faz muita diferença, né? Com certeza. Porque eu trabalho com finanças e também sou professora. Então, o que eu imaginava no início, poxa, eu tenho que passar uma imagem totalmente de autoridade. Séria. Uma pessoa séria, Só que eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa séria, entenda o negócio, tá? Eu tô falando que eu não sou uma pessoa assim... Sério. Tua personalidade é mais descontraída, eu sou mais descontraída. Divertida. E do jeito que eu sou aqui com vocês, ou na minha casa, eu também sou em sala de aula, então eu precisei também desconstruir isso um pouquinho nos meus alunos, sabe? De entender que o professor também é uma pessoa normal, sabe? O professor também tem uma vida, às vezes, apocalíptica, entende? Sim. E tá tudo certo. Então, compartilhar essa nossa... Não sei se a palavra certa é vulnerabilidade, mas mostrar nossa autenticidade, sabe? Porque quando a gente mostra isso, a gente faz com que as pessoas enxerguem também que eu posso muito bem ser quem eu sou, a minha personalidade, o meu temperamento, e também ter uma carreira que impõe esse tipo de respeito, autoridade. Eu posso ser uma pessoa inteligente e ao mesmo tempo descontraída, sabe? As pessoas acham que tem que ter uma coisa muito fechadinha, né? E não é bem assim. A gente tem que começar a desbravar esse caminho, né? Mostrar que a sua essência é que faz totalmente a diferença. Você deve concordar comigo. A nossa essência que está nas redes sociais é o que faz a diferença, porque tem um monte de gente falando de finanças, tem um monte de gente falando de carreira, tem um monte de falando de marketing digital, né? Direito trabalhista. Então, é a nossa essência que vai ser o diferencial, que vai ser o salzinho, né? Que vai ser aquele plus. Entendi, Jéssica? Entendi. Então tá certo. Nossa, Estamos fazendo certo. Eu até lembrei eu trouxe um livro aqui, né, para transição de carreira. Esse livro aqui foi o que mais me ajudou na vida, assim, sabe? Foi um divisor de águas esse livro, Escolha a Sua Vida, da Paula Abreu, né? Maravilhosa também. Ela trabalha com coaching, desenvolvimento de pessoas, né? Mas ela fala justamente isso, né? Que a gente às vezes fica muito angustiado com essa coisa de propósito, né? Ai, qual que é o meu propósito? Para que eu vim nessa terra? O que eu preciso fazer, né? Para ser mais feliz, para entregar o meu melhor para o mundo, né? E ela me quebrou com essa frase que diz assim: o seu propósito
de vida é ser você. Uau! Nossa, É gente. só isso. A gente pode ler todos os livros de todos os tipos sobre Ser a propósito. gente. A gente fica buscando muita coisa, mas no fim o nosso propósito é ser a gente mesmo, né? Ser a gente, ser autêntico, é ser a Jéssica que toma chima, também sou gaúcha, né? Não tomo tanto chima, mas podemos fazer um chimacast. Duas gaúchas, sério? Chimacast. É, Mas assim, o nosso propósito de vida é ser a gente mesmo. Então, quanto mais a gente se aproxima, né, de quem a gente é, de valorizar aquilo que a gente tem de mais único, mais especial, mais a gente vai estar dentro do propósito, né? Dentro do propósito Isso aí. da vida. Isso aí. O nosso podcast é Joinville Cast, da ideia ao sucesso. E agora, o que é sucesso para vocês e se vocês chegaram no sucesso? Bom, vou começar então. Eu acredito assim que o sucesso é a gente estar bem, a gente estar alinhado com os nossos valores e vivendo uma vida que a gente se orgulhe, né? Seja uma vida que às vezes é louca, às vezes é mais dinâmica, às vezes é mais tranquila, né? Independente de qual vida a gente escolher, mas que a gente esteja vivendo uma vida que faz sentido pra gente. Então, para mim, sucesso é viver uma vida que faz sentido pra gente, sabe? Hoje eu acredito que eu cheguei num nível de sucesso, né? Eu não estou assim, sucesso. Mas eu me considero uma pessoa de sucesso porque eu consegui fazer muitas mudanças na minha vida que eu achava importantes, sabe? Então eu tô num certo conforto de que o caminho que eu tô seguindo, eu sinto que eu tô no caminho certo. Né? Eu tirei muita coisa da minha vida que não fazia mais sentido. Hoje eu tenho muito mais tranquilidade para falar sobre as coisas, não me sinto tão rígida, porque eu era uma pessoa rígida, assim, que eu ficava travada na vida, assim, não conseguia nem falar direito, né? Nossa. Porque eu estava tentando me encaixar em coisas, em ser como eu não era, né? E então eu acredito que o sucesso é a gente também se aproximar mais da gente e viver uma vida que seja de acordo com os nossos valores, né? Independente do que os outros achem certo ou errado. Né? É o que faz sentido para a gente. Então, é um conceito muito individual, muito íntimo, e a gente não pode comprar o conceito de sucesso das outras pessoas, porque tem muito conceito de sucesso sendo vendido nas redes sociais todos os dias, né? E a gente inconscientemente fica se comparando e quer, né, um pouco ser mais como tal pessoa. Eu falo que às vezes a gente fica olhando para a grama do vizinho, né? E às vezes acha que a grama do vizinho tá melhor do que a nossa, mas eu coloco aqui que o sucesso é justamente isso. Né? Eu dou um ênfase, né, ao que a tua fala, porque o sucesso, às vezes, para mim, não é o sucesso que é para você, né? Hoje, para mim, me considero uma pessoa de sucesso. Hoje eu tenho a minha casa, tenho, né, os meus filhos, tenho o meu marido. Sempre quis, né, casar e ter, né, o meu lar, a minha casa, né? Não tem preço que pague, né? Você chegar assim, né? O seu marido chegar em casa e você tá lá, né, para conversar, para ele contar o seu dia para você. Então, o sucesso é isso, sabe? É o que faz sentido para mim, né? Para a Jéssica que tem, né, os seus princípios, os seus objetivos. Então, acredito muito que seja muito particular e individual de cada pessoa. Isso aí. Ô, Lu, tu também é gaúcha? Não. Do nada, né? Estou cercada de gaúchos. Não só pra saber. Que medo. Produção, você é gaúcho também, produção. Produção é gaúcha também? Não. Gente, Gaúcha. só torce pro... Torcedor do Inter. Vocês também? Sofredor, não. Não? Perdeu ontem. Ouvi uma rivalidade aqui? Ops. Eu sou gremista por tabela, porque o meu marido Tu é também? gremista, minha avó era gremista E tu também é gremista? Não, eu sou Joinville. Eu sou Joinville. Eu sou Joinville, gente. Eu sou Jack. Agora eu só posso falar de Joinville. Tá ótimo. Muito obrigada, né, pela presença de vocês. Foi uma honra ouvir a história de cada uma, aprender com vocês também. Lu, foi uma honra também esse nosso primeiro podcast. Eu que orgulho, né? A gente queria agradecer a todo Isso mundo. aí. Sucesso, né? Por aguentar a gente até aqui agora. Eu acho que agregou bastante. Né? A gente está começando. A gente também está fazendo uma transição de carreira, né? Uhum. Tipo, a gente não vai deixar as nossas carreiras, mas... É uma soma. Uma vamos soma de somar carreira. a carreira que a gente já tinha, eu como advogada, a Camille como financeira, para ser radialista agora. Vai ser de tudo, né? YouTuber. A gente... E falar sobre negócios e empreendedorismo, que assim, é a minha paixão ouvir histórias. Eu fico aqui ouvindo, eu fico maravilhada, assim. Então, ficaria 2 horas aqui.
Eu ficaria. De verdade. Ai, eu ficaria. sim, eu também. Eu acho que é muito rico, né, quando a gente vai se conectando e vai compartilhando as nossas histórias. Uma época eu fiz até um movimento, né, no Insta pra gente fazer lives, assim, com as mulheres e tal, só pra contar a história do negócio. Por que começou o negócio, por que fez transição, porque eu acho que quando a gente tá contando a nossa história, a gente vai se curando da nossa própria história, se potencializa e ainda inspira muita gente. Né? Então com é certeza. muito valioso esse espaço que vocês estão abrindo aqui, né? Parabéns por esse projeto, né? Que está aí um sucesso e vai continuar Mais sendo um sucesso. de muitos Nós somos as pessoas dos projetos, né? A Mari também, a gente tem vários projetos Gente, juntos. nada Adoramos melhor projetos. do que, né, ter as ideias dos projetos e executá-los, né? Exatamente. Então- Tem gente que acredita, né? Tem pessoas que acreditam Mas eu no tive que fazer propósito. terapia para começar a executar, né? Não, eu sou a mulher das ideias. Eu já tive ideia de tudo. Aí tive que entrar na terapia para começar a executar as coisas, porque senão... Entender, né? Seu dia tem 24 horas, né? O que você quer fazer primeiro disso tudo, né? Limites. Exatamente. Mas nós queríamos também aproveitar aqui a oportunidade para você que está em casa, vocês também, né, acompanharem. Nós teremos na próxima semana uma edição especial do podcast, então vai acontecer na segunda-feira? Dia 9, às 19 horas. Isso, ao vivo também, no Facebook, no YouTube. Nós vamos... Gente, olha só, eu estava falando, né, gravei um stories. Eu vim direto do trabalho e eu vejo essas duas lindezas, 3, né, todas lindas aqui, maravilhosas, e eu tava com jaleco. Tá tudo certo, né, a gente entende, mas... Para completar a humilhação da pessoa aqui, na próxima semana nós estaremos falando sobre a imagem da empreendedora. E adivinha quem estará aqui, gente? Fala aí, Lu. Vanessa Nilsen e Larissa Bovon. A Larissa Bovo, que é consultora de imagem, né? E a Vanessa... Miss Brasil 2023. Uau! Miss, gente. Uau! Eu vou marcar um horário no cabeleireiro, Uau! no salão de beleza, porque não dá, né? Não, sem condições. Isso. Então acompanhem, por favor, na próxima segunda-feira, dia 9 às 19 daí, né? Vai ser edição especial. Isso, porque na outra semana a gente volta na quinta-feira, às 8h30, e acompanhe a gente nas redes também, tá? Mande perguntas e tudo mais. Nós estamos aqui para servir vocês. Curta, também. compartilhe esse vídeo. Isso aí. E, Mari, só fala do teu livrinho. Ah, sim, eu falei do outro livro, não falei do meu. Uma coisa que foi muito importante na minha trajetória, né, foi também lançar o meu livro, né? Eu fui convidada a ser coautora de um livro, né, que se chama Além do que Você Imagina, que é um compilado de histórias de empreendedoras, né? Então, cada empreendedora escreveu ali um pouquinho da sua história, e eu sempre digo, né, eu sempre gosto de levar ele para todo lugar que eu vou, porque para mim foi uma âncora muito importante, né? Foi o que marcou, tá escrito para a eternidade aí, né? Para quem quiser ler, está escrito, está registrado, né? Foi publicado, publique-se, que agora sou empreendedora, né? Porque agora estava escrito... Agora é oficial. Marielle, empreendedora, tá no livro, então agora é. Agora é. Eu tava no lançamento, gente. Tem até autógrafo da Marielle. Mas assim, marcou, sabe? E é importante a gente ter âncoras para marcar esses nossos processos, essas nossas mudanças, né? Talvez não seja um livro, talvez seja uma janta fora que você vai brindar a tua transição de carreira, né? Cada um pode criar esses marcos, né? Mas eu sempre gosto de trazer, porque é muito importante a gente ter esses marcos, porque vão trazendo essa força que a gente precisa para continuar firme nas nossas decisões, né? Nas decisões que a gente toma. Quem quiser adquirir o livro também pode me mandar um direct, que a gente, gente, conversa, né? E a gente viabiliza isso aí também. Muito bom. Muito bom. Queria mandar um abraço para todo mundo, para o pessoal do YouTube, para o pessoal do Facebook. E queria agradecer a presença de todas. Obrigada. Foi muito bom. Agradecemos Por estarem aqui. Foi muito bom. Isso aí, finalizamos então. Muito obrigada, pessoal. Curta a gente lá. Gente. Segue Boa todo mundo no noite. Instagram. Isso tá? aí, vamos lá. E a gente segue de volta. Tchau, um grande beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.